Hoje é o Dia Mundial do Câncer. A data chama atenção para a necessidade de melhorar os hábitos de vida e o cuidado com o corpo. A doença é a segunda maior causa de mortes entre os brasileiros. E na próxima década, pode ter crescimento de 42% de casos de câncer. A expectativa de vida do brasileiro subiu para 76,8 anos, de acordo com o IBGE. Junto com a longevidade, aumentam também as enfermidades. O oncologista Dr. Daniel Valarim Araújo explica que o principal fator de risco para o câncer é a idade. Para a maioria dos cânceres, as pessoas mais idosas, têm uma incidência mais alta. E à medida que a população vai envelhecendo, a gente aumenta os números, Então, por exemplo, nos países desenvolvidos, que tem uma população que já chegou numa idade mais avançada, a taxa de aumento da incidência de câncer está mais ou menos estável, ou aumenta menos. Enquanto que países como o Brasil, que a gente tem uma população em envelhecimento, a gente consegue ver esse aumento de maneira mais clara. Mas assim, é multifatorial, Tem vários outros fatores que também influenciam nisso que a gente vem observando. Até o final de 2022, o Brasil terá cerca de 625 mil novos casos de câncer, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Depois do câncer de pele, que deve registrar na média de 185,6 mil casos, os mais incidentes serão de mama e próstata, com 66 mil cada. Os maus hábitos e a obesidade aumentam bastante o risco do surgimento de pelo menos 11 tipos da doença. O organismo é muito complexo, A gente vive em sistemas complexos, em que tudo está mais ou menos interligado, Em relação aos maus hábitos, por exemplo, alimentação não muito boa, comidas processadas, embutidos, obesidade, a gente vê uma relação muito grande disso com a inflamação do corpo, e isso termina favorecendo o surgimento de alguns cânceres. Então, estilo de vida mais saudável, atividade física, uma alimentação mais limpa, isso é protetor de uma maneira geral, O Hospital de Base, um dos maiores centros de oncologia do estado de São Paulo, conseguiu ampliar em 65% o número de consultas em 5 anos, já que de 2015 para cá, a busca por consultas e atendimentos oncológicos cresceu 117,2%. O médico especialista Dr. Daniel destaca que a população precisa ser mais educada para a saúde e não negligenciar os sinais do corpo. Então, por exemplo, sentir perda de peso inexplicada, uma dor que surgiu que não tinha antes, tosse com sangue nas fezes, são todos sintomas muito importantes, que devem deflagrar uma visita a um profissional de saúde, para, se for o caso, iniciar uma investigação. E outra coisa muito importante também são que alguns cânceres a gente tem indicação de fazer rastreio, detecção precoce. Então, por exemplo, Papa Nicolau para câncer de colo de útero, mamografia para câncer de mama e assim tem outros cânceres também, André Piai para a Rede Vida de televisão.